Olá, sou o professor Carlos Mendonça, este é o nosso curso de Direito Previdenciário, gravado já com as alterações da Emenda Constitucional número 103 de 2019, a reforma da Previdência. Nós já vimos nas aulas anteriores as novas regras dos regimes próprios de previdência social, então vocês já conhecem como que os novos servidores irão se aposentar, e no tópico de hoje nós vamos conhecer as regras de transição previstas na Emenda 103, especificamente para os servidores mais antigos. Acompanha comigo aqui na tela. Está aí a matéria, o professor, o tema de hoje, regras de transição. À luz da Emenda Constitucional 103, né, ela é de 13/11/2019. E aí, antes da gente começar a tratar desse assunto, já vimos essa tabela, né, só para a gente relembrar como é que era e como é que está a regra para se aposentar. Atualmente, então, já em vigor, o servidor público do sexo masculino, ele precisa ter uma idade mínima de 65 anos, 25 anos de tempo de contribuição, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. A mulher, 62 anos, 25, igualzinho ao homem, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. Reparem que a diferença agora recai exclusivamente na idade, ainda continua existindo a diferenciação, a mulher pode se aposentar 3 anos antes. E daí para baixo eu tenho aquelas aposentadorias especiais, diferenciadas, com requisitos mais a menos, começando pelo professor, homem 60 anos no mínimo, mulher 57 anos, 25 anos de atividade de magistério e aí no mínimo 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. Para policial, tanto faz, homem ou mulher, 30 anos de atividade, sendo 25 de atividade policial, idade mínima a mesma para homens e mulheres, 55 anos. Caso o servidor exerça uma atividade especial, sua aposentadoria será concedida quando ele tiver de idade 60 anos, 25 anos de exposição a um agente agressivo, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. E o último a ter direito à aposentadoria diferenciada, os portadores de deficiência que vão seguir a Lei Complementar 142 de 2013, a mesma lei que rege a aposentadoria dos portadores de deficiência da iniciativa privada, ou seja, aqueles que estão vinculados ao regime geral de previdência social. Só para a gente lembrar, pelo menos a regra geral, antes da reforma, o servidor podia se aposentar um pouquinho antes, com 60 anos de idade, no caso do homem, teria que cumprir os 35 anos de contribuição, a mulher 55 anos com 30 anos de contribuição. E aí, para baixo, eu tenho as regras daqueles que, teoricamente, teriam direito a uma aposentadoria especial. Mas a aula de hoje é para os servidores mais antigos. O que acontece? Isso aqui é uma linha do tempo, tá? Então, eu tenho a Emenda Constitucional de número 20 de 98, tá? Essa foi a primeira reforma da Previdência. Como é que era a vida do servidor público antes da Emenda 20? O homem precisava apenas dos 35 anos de contribuição, a mulher precisava de 30 anos de contribuição e não tinha a idade mínima. E mais do que isso, ele se aposentava com o último salário, que era a integralidade, e teria o mesmo reajuste do pessoal da ativa. Teria paridade entre ativos e inativos. A Emenda Constitucional de número 20, ela aparece então e ela cria a idade mínima de 60 anos para o homem, para a mulher 55 anos, tá? Isso aqui era a regra geral, e aí acaba com a integralidade com a paridade, tá? No caso do cálculo da aposentadoria, passou a ser a média aritmética, igualzinho, pessoal do INSS, e o reajustamento não era mais o mesmo do pessoal da ativa, era o mesmo índice do INSS. E aí foi criada uma regra de transição
para este pessoal aqui, ó, que tinha entrado antes da emenda constitucional de número 20. A principal regra era que, somando idade e tempo de contribuição, a mulher teria que alcançar 85, o homem teria que alcançar 95, e caso eles alcançassem, tá, esse número, teriam ainda direito à integralidade e paridade, beleza? Bom, além dessa, tinha outras regras de transição, e essas regras de transição, ao longo do tempo, foram sendo modificadas até que esta data aqui de ingresso no serviço público passou para cá, ó. Passou para 31/12 de 2003, tá? Seria a emenda constitucional de número 41. Então, o grande marco divisório em termos de regras de aposentadoria para os servidores mais antigos é essa daí, 31/12 de 2003. Então, basicamente, as regras de transição são voltadas para os servidores que ingressaram até essa data. Uma outra data importante, aí precisamente não precisa saber o dia e o mês, porque varia se é executivo, legislativo ou judiciário, mas o ano é importante. 2013 também é um ano importante, porque daqui para lá, pelo menos no Serviço Público Federal, o teto, né, para aposentadoria passou a ser o mesmo do INSS. Antes, o teto era de ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, são datas que nos ajudam a entender as modificações implementadas ao longo do tempo no regime previdenciário do servidor. Para vocês terem uma ideia, o meu ingresso no serviço público é bem anterior a 98, né? Eu entrei numa escola militar em 85, permaneci até anos 90, depois em 94 ingressei na Justiça Federal, depois em 98, né, em 5 de agosto de 98, ingressei na Advocacia Geral da União, então eu me encaixo nesses servidores mais antigos que viu, ao longo do tempo, a piora nas regras de acesso à aposentadoria, né? Então, por exemplo, eu já tenho 33 anos de serviço. Se nada tivesse sido feito na Previdência, eu iria me aposentar daqui a 2 anos. Mas aí, com todas essas modificações, né, daqui para frente eu vou ter que trabalhar mais 9 anos, tá? 9 anos. E se eu tivesse continuado militar, eu já estaria aposentado há 4 anos, tá? Então, reparem que daqui para lá são 13 anos, praticamente, a mais de serviço por conta das modificações implementadas no regime de previdência. Mas o que eu quero destacar nesse momento inicial é que esta aqui é a data importante. Então, nós vamos dividir os servidores entre aqueles que entraram antes de 31/12 de 2003 e aqueles que ingressaram após essa data. Esse aí é o grande divisor de águas, tá? Eu só vou excepcionar, vou colocar aqui como exceção, uma grande exceção, as carreiras policiais. Tá? Para eles o marco é diferente. O marco passa a ser a própria data de publicação da emenda constitucional. O divisor de águas dos policiais é a própria emenda constitucional 103. Então, esclarecido isso, vamos conhecer, tá, a nossa primeira regra de transição. Corta aqui para mim. O que acontece? A emenda constitucional de número 103, ela fez várias regras de transição. Algumas para o servidor, outras para o pessoal da iniciativa privada. Algumas regras são bem iguais, bem parecidas, tá? As de hoje são apenas para servidores públicos, e aí eu vou apresentar para vocês 2 regras de transição. É uma regra genérica que serve para a maioria dos servidores, e teremos também regras de transição específicas para determinadas categorias. Então essa aqui é a grande regra geral. É a primeira regra. Ele pode se encaixar, digo, o servidor, tanto na primeira quanto
na segunda regra. Aí ele vai verificar qual das duas é a melhor para o caso concreto dele. Então, estou apresentando apenas a primeira regra e, na sequência, eu apresento a segunda. Quem vai optar qual regra que se encaixa? O próprio servidor ele vai identificar qual das duas é a mais vantajosa para ele, ok? Então, corta aqui para a tela. Reparem essa redação aqui. O servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor da emenda constitucional. Bom, a data que ele se refere aqui é 13/11/2019. Então, os servidores que ingressaram antes dessa data, vamos verificar se é interessante para ele se aposentar por esta primeira regra de transição. Ele pode ou poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher todos, cumulativamente, os seguintes requisitos. Tá? Se for mulher, no mínimo 56 anos, se for um homem, no mínimo 61 anos de idade. Tá? Essas idades, tá, elas vão ser alteradas daqui a pouquinho, tá? Em 2022. Mas hoje, se ele tiver no mínimo essa idade e a mulher tiver 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição, nesses 30 e 35, no mínimo 20 anos de efetivo exercício no serviço público, nesses 20 anos, pelo menos 5 anos no cargo, deixa eu colocar aqui a mulher, do lado de cá o homem, então a mulher ela tem que ter 56, ela tem que ter 30, e nesses 30, 20 no serviço público, 5 no cargo, fazendo somatório aqui, dá 86, no caso do homem ele tem que ter 61, com mais 35, nós vamos encontrar 96. Bom, para quem já conhece um pouco de direito previdenciário, sabe que o 8696 é uma regra que já está estampada na 8213, no caso, para que não seja aplicado o fator previdenciário. Só que não acaba aqui. Esses números, eles não são estáticos, tá? Eles vão evoluindo ao longo do tempo. É o que diz o inciso 5. Ele diz, vamos somar, né, 86 para a mulher, 96 para o homem, beleza? Aí começa a piorar, porque em 2022, aquela idade mínima, ela sobe respectivamente para a mulher 57 anos, para o homem sobe para 62 anos. E fica aqui parado, tá? É como se fosse uma idade mínima para que o servidor fizesse jus a esta regra de transição. Agora, a partir de 2020, esse 8696, ele começa a ganhar 1 ponto a cada ano. Então, começa com 86, 96, e a partir de 2020, eu vou somando. O 86 vira 87, o 96 vira 97, e aí vai embora. 88, 98, 89... 99, e não vai ter fim? Sim, vai ter fim. O fim é esse daqui, 100 pontos para a mulher, 105 pontos para o homem. Então a mulher vai evoluir até 100, o homem vai evoluir até 105. Em que ano que se estabiliza essa contagem? Bom, para o homem 2028, para a mulher 2033. E aí o servidor vai fazer a continha para ver se ele consegue alcançar o mágico número de 8696, isso aqui para 2019, aqui é 2020, aqui é 2021, aqui 2022, né? Lembrando que aí tem a idade mínima, que também vai subir 1 ponto, e aí nós vamos chegar aqui para o homem 2000, não, o homem é 2028, a mulher vai ser 2033. Aí, nesses anos, haverá estabilização dessa contagem. Mas o que ele ganha se ele conseguir reunir todos os requisitos dessa regra? Bom, ele vai ganhar a integralidade e a paridade, que é o melhor dos mundos para o servidor público. Agora, se ele for um professor, a regra é muito parecida, só que nós vamos reduzir em 5 anos, tá? Lembre-se que o homem era 61,
a mulher era 56. Reduz 5 anos, se for professor servidor público, cai a idade para 51 e para 56. No caso da mulher, né, servidor era 30, do homem era 35. No caso do professor, reduz em 5 anos, 25 e 30. Aí 2022, igual acontece com os servidores, a idade pula, né, de 51 para 52, do professor de 56 pula para 57. E aí aquela regrinha dos pontos, né? Começa com 8191, mulher, professora, professor 91, e aí eu vou somando a partir de 2020 um ponto até chegar em 92, 100. O que esses servidores devem fazer? Ele pega o tempo que ele tem hoje, mais a sua idade, e soma para verificar. No meu caso, por exemplo, 51 anos, 33 de contribuição. Fazendo a soma daria 84. Só para lembrar que em 2019 eu estou com 84 pontos. Eu precisaria ter 96. Aí eu teria que continuar trabalhando, porque aí eu somo um ano de contribuição, um ano de idade, 2 pontos, e vou correndo atrás desse número mágico. Lembrando, o número aumenta 1 a partir de 2020. Só que a cada ano eu ganho 2 pontos. Eu vou demorar um pouquinho, mas lá para 2028, 2029, eu alcançaria o número mágico. Ou seja, a soma da minha idade com o meu tempo de contribuição alcançaria o somatório de pontos e aí eu poderia me aposentar. Lembrando, tem uma regra geral para a maioria dos servidores, tem essa que é específica do professor, né? E aí a gente reduz em 5 anos, o resto é absolutamente igual. E aí vamos continuar, corta aqui para a tela. Bom, se essa pontuação for alcançada, como é que seria o cálculo? Bom, só para aqueles então que ingressaram até 31 de dezembro de 2003, alcançando a pontuação, eles vão ter integralidade, última remuneração. Não tem aquela história de fazer média aritmética, né, dos 100% dos salários. E depois de aposentado vai ter direito ao mesmo reajuste que o pessoal da ativa. Seria a paridade entre ativos e inativos. Aqui, então, essa regra específica para quem entrou até 31 de dezembro de 2003. Eu já falei para vocês, né? Essa é a data, então, que entra em vigor a emenda constitucional 41, ela também promoveu uma reforma da Previdência. E para os demais servidores? Bom, se eles quiserem fazer uso desta regra de transição, mas eles entraram depois de 31 de dezembro de 2003, o cálculo ele vai ser feito na forma da lei. Como é que funciona? Vai ser aquela média aritmética de 100% dos salários, e aí começa com 60%, e aí nós vamos somar 2%, para cada ano acima de 20 anos de contribuição. Ele cai na regra geral de cálculo de benefício. Mas qual é a vantagem, então? A vantagem é que ele ainda vai poder se aposentar antes da atual idade. No caso, 65 para o homem, 62 para a mulher. Pode ser vantajoso para ele seguir essa regra de transição. Aqui é o cálculo da aposentadoria, tá? O reajustamento, ele vai seguir tudo isso que está aqui, não preciso ler, né? Até porque você teria que fazer uma remissão, eu vou traduzir. Então aqui seria a paridade entre ativos e inativos para aqueles que entraram, né, na emenda 41, apesar dela ter sido promulgada aqui, ó, em 19 de dezembro de 2003, a publicação efetiva foi em 31/12, tá, de 2003. Então, só para não atrapalhar essa história das datas, a promulgação foi um pouco longe da publicação, mas é a mesma emenda constitucional, é a de número 41. Promulgação em 19 de dezembro, mas publicação apenas em 31 de dezembro. Por isso que o dispositivo anterior fala 31 de dezembro e este aqui fala em 19 de dezembro. Um se refere à promulgação e o anterior se refere à publicação. Mas aquele servidor e tal, paridade entre ativos e inativos, tá? Só para quem entrou até 2003. Os demais que entraram depois, mas querem fazer uso dessa regra de transição,
aí seria o mesmo reajuste do regime geral de previdência social, ou seja, a aposentadoria vai ser reajustada pelo INPC. Beleza? Show. Vamos continuar aqui então. Bom, tem algumas ressalvas, tá, relacionadas a essa regra de transição, porque existem muitos sistemas que criam alguns penduricalhos que acabam, digamos, defasando o valor correto da sua aposentadoria. Por conta disso, eu vou ter aqui o parágrafo 8º, que vai trazer alguns esclarecimentos, né? Principalmente no que tange ao que seria essa integralidade, ou seja, ele se aposentar com a última remuneração. Parágrafo 8º. Considera-se remuneração do servidor público no cargo efetivo para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria com fundamento no disposto no inciso 1 do parágrafo 6º ou no inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 20, o valor constituído pelo subsídio, pelo vencimento e pelas vantagens pecuniárias permanentes do cargo estabelecidas em lei, acrescidos dos adicionais de caráter individual e das vantagens pessoais permanentes, observados aí alguns critérios. Seria, em poucas linhas, a sua última remuneração com tudo que ele tem direito de forma legítima. No entanto, se o cargo estiver sujeito a variações na carga horária, o valor das rubricas que refletem essa variação integrará o cálculo do valor da remuneração do servidor público no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria. Mas aí nós vamos considerar a média aritmética simples dessa carga horária proporcional ao número de anos completos de recebimento e contribuição, contínuos ou intercalados, em relação ao tempo total exigido para a aposentadoria. É uma regra específica para aqueles servidores que poderiam variar a sua carga horária, e isso varia também o valor da sua remuneração. Então nós vamos levar em conta quanto tempo ele trabalhou determinada carga horária, quanto tempo ele trabalhou em determinada outra carga horária. Aí a gente faz ali uma proporção e faz o somatório para tentar ser justo com o valor da remuneração desse servidor mais antigo, que acabou preenchendo o requisito de pontos e poderá então manter, digamos assim, a sua integralidade adaptada à sua realidade, que é uma remuneração que variou por conta da variação da carga horária. Faça uma proporcionalidade. Trabalhou 15 anos com essa carga, trabalhou o restante 20 anos com outra carga, faça a proporção para saber exatamente qual seria o valor dessa aposentadoria. Tranquilo? Esse foi o primeiro caso. Vamos para o segundo. Corta para cá. Se as vantagens pecuniárias permanentes forem variáveis, por estarem vinculadas a indicadores de desempenho, aqui não tem nada a ver com a carga de trabalho, mas a gratificação varia em razão da produtividade, do desempenho do servidor. Como é que a gente vai calcular, então, o valor da última remuneração? Aí a gente vai fazer uma regra bastante similar, a gente vai fazer uma proporção do número de anos em que ele recebeu determinado valor e somamos com a proporcionalidade da gratificação recebida em outro patamar, relacionado ao tempo que ele recebeu. E aí eu vou apurar qual seria o valor da aposentadoria, tá? Mas são situações específicas para servidores, primeiro, que tem variação de carga horária, e segundo, para servidores cuja gratificação, que seria incorporada à aposentadoria, está relacionada à produtividade, então ela variou ao longo do tempo, beleza? Tá, agora aqui a segunda regra de transição. Essa segunda regra de transição aqui, ela é mais vantajosa que a primeira. Corta aqui para mim. Bom, por quê? Porque a primeira regra de transição, ela já parte da premissa que você tem que ter no mínimo 56 ou 61 anos de idade. Para quem que a primeira regra de transição é destinada? Para os servidores que já têm ou estão muito perto dessa idade, está ali com 55, 54 no caso da mulher, ou 59, 60 no caso do homem, está muito próximo de alcançar a idade mínima exigida. Aí ele continua trabalhando, vai agregando mais tempo de contribuição, até que vai chegar em determinado momento em que ele vai somar a sua idade com o tempo e vai alcançar o 8696, correspondente ao ano em que ele
reuniu esses requisitos. E aí, se ele for aquele servidor anterior a 2003, ele vai ser agraciado com integralidade e paridade, que é o melhor dos mundos do servidor público. Tranquilo? Agora volta para cá. A segunda regra de transição, corta aqui para a tela. A segunda regra de transição, ela é mais vantajosa, tá? Ela é bem mais vantajosa. Por quê? Porque ela estabelece um horizonte onde você pode fazer um planejamento. Ou seja, a idade mínima, 60 anos. Para um homem, 57. Então, se o cara está lá com 51, 52, 53, ele sabe, bom, de idade eu já sei. Se eu for homem, me aposento com 60 anos de idade. Se for mulher, também faz o seu planejamento, está ali com 49, 50, ela saberia que iria se aposentar com 57 anos. Essa idade vai ser modificada? Não, ela não vai mudar, ela é estática. Por isso que eu disse, é mais fácil de você fazer um planejamento. Beleza? O tempo. 30 anos, normal, de mulher. Para o homem, 35 anos, também normal. E neste período tem que ter no mínimo 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo. Tá? Eu, por exemplo, já estou no serviço público aí há pelo menos 30 anos. Então, passei. Bem, o que eu não tenho ainda? Eu não tenho tempo. Eu só tenho 33. Tá? Idade também não tenho 60, né? Só olhar para mim e você vê que eu ainda não tenho 60 anos. Mas estou ali na casa dos 50. Eu posso fazer o meu planejamento. Então, daqui a 9 anos eu vou completar 60 anos. Tá? Faço isso, ó, mais 9 anos. Beleza? Só que daqui a 9 anos, eu vou somar com esse daqui, né? Eu vou chegar aos 42 anos de tempo de serviço. Então, já fiz o meu planejamento. É só isso? Não. O próximo slide vai trazer o pedágio que eu tenho que pagar. Que pedágio é esse? Bom, quando publicou a emenda, quanto tempo eu tinha? 33. Quanto faltava para chegar a 35? Faltavam 2 anos. Então é isso. Você vai pagar um pedágio equivalente ao tempo que falta para você completar 35 anos, no caso do homem, ou 30 anos no caso da mulher. Então, eu naturalmente já teria que trabalhar mais 2, vou pagar o pedágio de 2 anos. Esse pedágio ele corresponde a 100% do tempo que falta para eu completar o tempo mínimo de 35 anos. Então, por essa regra, pedágio de 100%, eu teria que trabalhar mais 4 anos, tá? Mas de qualquer forma, eu já teria que trabalhar mais 9 para alcançar a idade mínima. Então, o pedágio está englobado no tempo que falta para que eu complete a idade mínima. Então, esse aqui está ok, esse aqui está ok. O pedágio de 100% daqui a 4 anos vai estar ok e vai faltar para mim, então, apenas completar a idade mínima, tá? Como é que a emenda trata esse pedágio de 100%? Chama de período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta emenda constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso 2. Que tempo é esse? Para o homem, 35 anos. Para a mulher, 30 anos. Lembrando que é uma regra genérica, né? Ela, por exemplo, não vale para professor. Professor, o tempo é menor. De modo que, se hoje o cara está com 30, ele teria que trabalhar mais 5 anos. Qual é o pedágio? Mais 5. É 100% do tempo que falta. Para quem está com 31, teria que trabalhar mais 4 e o pedágio mais 4. Para quem tem 32, trabalha mais 3 e mais o pedágio de 3. O pedágio corresponde a 100% do tempo que falta, tá? Na data que entrou em vigor a emenda 13/11/2019, eu vejo quanto tempo de serviço eu tenho, quanto falta para chegar a 35 ou 30, esse é o período que naturalmente eu tenho que cumprir, tá? E aí eu dobro esse tempo, porque o meu pedágio é exatamente esse tempo que falta. Quem está com 33, mais 2 e mais 2. Quem está com 34, mais 1 e mais 1.
Quem já está com 35? Bom, não precisa cumprir pedágio nenhum, porque já chegou aos 35. Nesse caso, ele vai precisar apenas cumprir a idade mínima, tá? De 60 para o homem, 57 anos para a mulher. Beleza? Bom, e se eles conseguirem reunir esses requisitos, principalmente o pedágio de 100 anos? Bom, aí nós vamos ter a integralidade e a paridade. O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo vai corresponder. Lembra daquele parágrafo 8º do artigo 40? É o que trata da integralidade, mas somente para os servidores que entraram até 31 de dezembro de 2003. E os demais? Bom, o cálculo é na forma da lei. Média aritmética de 100% de salários, aí eu aplico 60% e vou somar 2% para cada ano que superar 20 anos. Beleza? Bom, tinha pulado aqui, basta lembrar o seguinte, tá? O professor é a mesma coisa, só que eu reduzo 5 anos. Então, qual é a regra geral desta regra de transição? Homem, ele tem que ter 60 anos de idade, mais 35 e mais 100% de pedágio, do tempo que falta para completar 35. Mulher, 57, mais 30, mais 100% do pedágio, né? E aí, no caso, se for um professor. Bom, se for professor, é o que ele diz aqui. Nós vamos reduzir em 5 anos, tá? Então a idade passa a ser 55 para o homem, mais 30 de magistério, mais 100% de pedágio. Ou seja, quanto tempo na data que entrou em vigor a emenda 103 faltava para ele completar 30 anos? Falta 1 ano, então ele tem que trabalhar 1 ano e mais 1 ano. No caso da mulher, a idade cai para 52, mais 25, mais 100% do pedágio. Beleza? Essa regra de transição aqui é específica, tá? É específica para professor e para os demais servidores públicos, tá? Alcançando esses requisitos aqui, eles vão ter a integralidade, ou seja, irão se aposentar com a última remuneração. E mais uma vez, vai acontecer a paridade, tá? Apenas para quem entrou antes de 2003. Quem entrou depois de 2003, o reajustamento é igual o INSS, ou seja, a aposentadoria vai ser reajustada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então aqui apresentei para vocês a regra geral de transição dos servidores públicos, que vai abarcar a maioria dos servidores. Aí já passei para vocês a regrinha específica dos professores, tá? Só que existem outros servidores também com regras específicas e para eles também há dispositivo relacionado à regra de transição. Como é que os servidores com regras diferenciadas de aposentadoria vão se aposentar pela regra de transição? Para eles tem regra de transição específica, tá? Uma regrinha de transição específica, mas eu só vou tratar desse assunto no próximo bloco. Agora a gente vai fazer um breve intervalo.